O assunto John Kennedy parece ter começado, a virar a página e mudar ali o circuito daquilo que vinha sendo. E falo isso por quê? Porque ontem o Fernando Diniz deu uma entrevista coletiva onde foi perguntado sobre o assunto e, ao responder, falou o seguinte: esse assunto a gente vai tratar internamente. A diretoria se posicionou da forma que tem que se posicionar. Maneira verdadeira, clara. O resto a gente vai tratar internamente. Essa pergunta foi uma pergunta, inclusive, da gente, do Jornada KTO 1902, feita pelo repórter Vitor Lessa, tentando descobrir por que tornaram público a situação do John Kennedy. E dada a resposta do Diniz, com uma resposta bem curta, bem calma, bem tranquila e sem dar muita margem assim para a gente continuar falando do assunto, que eu acho bom, ela me parece que foi uma forma de que a diretoria se posicionou, né? Isso está dito na resposta dele, e que jogou limpo com o torcedor. Essa foi a intenção, pelo que disse Fernando Diniz. O caso John Kennedy ainda vai gerar repercussão, vai continuar, até porque o John Kennedy está afastado. Ou seja, ensinando, né, como se funciona o jornalismo para aqueles que vão ficar surpresos daqui a um tempo. Se o John Kennedy não for reincorporado ao elenco, as perguntas vão começar a ser por que e quando John Kennedy vai ser, ou por que não foi ainda reincorporado ao elenco. E quando ele for, vai ser justamente sobre ele. Se tornou essa pauta. Ontem eu tava lá no Buana Tricolor, por sinal um abraço pro Gilberto, pro Gilbertinho, pra toda a galera lá também, que recebeu a gente muito bem lá no Buana Tricolor, o point dos tricolores em Vitória, né, no Espírito Santo. E trocando uma ideia lá com a galera, eu cheguei a comentar assim, falei, cara, eu tô aqui há um certo tempo, né, algumas horas, e é impressionante o quanto eu chego 2 minutos numa conversa, troco ideia, e Espírito Santo, legal, e todas as pessoas olham e falam assim, e o John Kennedy, hein, cara? Porque o John Kennedy se tornou o papo do torcedor tricolor. E, obviamente, por um motivo péssimo, né? Mas se tornou o papo. Então, é do interesse do torcedor isso também. Mas o Diniz, pra mim, faz o correto. Fiz uma análise sobre o jogo mais cedo, publicada aqui no canal. Na verdade, foi publicada ontem à noite ainda, onde eu falo isso. É hora de virar a página. É óbvio. Quando a gente vira a página para fazer uma nova leitura, algumas coisas ficaram ainda na página anterior, que você não entendeu muito bem, que você não completou e tal. A história tá ali escrita. Você tá dando seguimento à história, mas a história tá ali escrita. E, claro, em algum momento, nessas viradas de página, a gente vai ter que lidar com o que aconteceu. Mas o momento pede justamente isso. Tranquilidade fora de campo e tranquilidade dentro de campo para conquistar os resultados. Falando sobre o John Kennedy, uma notícia que chamou muita atenção e que um monte de gente veio perguntar, veio falar e etc., foi um trecho do programa da Jovem Pan, um programa de esporte, Jovem Pan Esporte, numa fala do Vampeta, pentacampeão do mundo, enfim, revelado no Fluminense, por sinal. Vampeta... Revelado no Fluminense não, tá? Não sei de onde eu tirei isso, não. Ele tava no Fluminense em 95. Não sei de onde eu tirei essa parte. Revelado no Fluminense. Mas vamos lá. O Vampeta foi revelado no Vitória. Jogou no Fluminense. O Vampeta dá uma informação sobre o Palmeiras. É importante falar isso. Não é uma informação sobre o Fluminense. Vamos ouvir aí o vídeo e qualquer coisa eu vou parando, mas essa é a fala do Vampeta no programa Jovem Pan Esporte. Essa parte aqui da fala do Vampeta. Chegou essa informação pra mim, gente que anda lá no Palmeiras, amigos que trabalham lá na base, chegou essa informação pra mim. Gente que anda lá no Palmeiras, amigos que trabalham lá na base. Assim, eu não tenho motivos pra poder contestar a informação do Vampeta, né? O cara, com certeza, tem muito conhecimento no meio do futebol, enfim, tem ali tudo, não sou eu que vou contestar aqui as falas do Vampeta. Obviamente que o que eu posso contestar aqui, eu posso averiguar e duvidar, enfim, que a gente pode comentar, é mais sobre a área jornalística. E aí são os cuidados que a gente tem quando publica, os jornalistas têm quando publicam uma informação. Que é, por exemplo, eu ouço muita coisa quando me falam assim as coisas. Então, essa é a primeira coisa que tem que pensar. Eu ouvi.
Isso é verdade? Eu confirmei. Já ouvi coisa de gente da base do Fluminense sobre uma situação que no time profissional se via de outra maneira. Um olhar que se tinha sobre um jogador que no time profissional era de outra maneira, ou, enfim. Então tem essa questão, é só um cuidado que o jornalista tem, que o Vampeta não é obrigado a ter, né? Porque ele não é jornalista, mas a gente aqui no Raiz Tricolor sempre toma esse cuidado quando vai averiguar. Então o Vampeta pode ter ouvido isso. Ele chega a citar ali um negócio de troca pelo Rony. E aí, isso foi comentado pelo PVC também. E uma informação do PVC que saiu hoje, enfim, fala ali um pouco sobre essa situação do John Kennedy também, mesmo que não esteja falando diretamente. Olha aí só, o PVC falou no UOL. Agora surgiu a hipótese de uma troca envolvendo o Rony também para o meio do ano. Não dá para descartar nada, mas é importante dizer o seguinte: quando o Palmeiras fez sua última grande contratação, Felipe Anderson, a informação dentro do clube foi, primeiro, de que o mercado do Palmeiras para esse ano terminou. Não tem a tentativa de chegada de um substituto para o Endrick, porque como ponta de lança, essa função já é do Felipe Anderson. Então, acabou o mercado do Palmeiras. Mas há uma ponderação dentro do clube também. Vamos ver como será a janela. Ou seja, se houver uma oportunidade de mercado, o Palmeiras vai atrás e contrata. E aí, você pode estar pensando, Gabriel, então eles estavam discutindo questão de John Kennedy. A gente vai para alguns pontos. Primeiro, a discussão no UOL nem era sobre o John Kennedy. A discussão era sobre o Luciano Rodrigues, que é um atacante do uruguaio da equipe do Liverpool. É essa contratação lá que o Palmeiras estava falando, e por isso estava falando negócio de troca de Rony. Faz sentido o John Kennedy para o Palmeiras? Zero. Nenhum. O Abel Ferreira, apesar da fala do Vampeta, o Abel Ferreira não tem em sua trajetória no Palmeiras jogadores deste perfil recuperados. Pelo contrário, tem jogadores deste perfil fora do seu time. O último caso aí mais chamativo, o Gabriel Veron. E aí, enfim, essas são as primeiras. O Patrick de Paula também é outro que veio pro Botafogo agora, é outro que também chama atenção nisso. Sobre o John Kennedy no Palmeiras, ninguém deu nada, confirmou nada, e aí, enfim, não tem nada, foi só a fala do Vampeta mesmo. Sobre Rony no Fluminense, foi só, me parece pelo olhar, PVC falando aí de novo, me parece pelo olhar que foi muito mais só um exemplo do Vampeta sobre a informação lá que ele tinha de que o Palmeiras queria o John Kennedy, falou, não, pode ser um empréstimo, pode ser troca pelo Rony, só um exemplo. Então, é bom, até o momento, foi só essa fala do Vampeta e não se tem nenhuma outra informação, e até a do PVC é de que o mercado do Palmeiras estaria encerrado, e mesmo saindo o Endrick, eles já pegaram o Felipe Anderson. Aí, vamos lá, o que pode ter sido? Novamente, né, eu falei só do processo jornalístico, que é o cuidado que o jornalista normalmente tem. Nem todos, mas normalmente deveria se ter. O que a gente olhando, pensando que a informação do Vampeta não está errada, o que pode ser também? Pode ser que a ideia do Palmeiras era ir atrás do John Kennedy. E essa informação vai repassando de boca em boca e tal, e chega atrasada. Ou seja, o Palmeiras queria lá atrás e tal qual todos os clubes, chega, se aproxima, olha, e até nesse mesmo programa o Mauro César Pereira fala disso também, chega, se aproxima, olha, mas tem internet lá em São Paulo, né? E aí eles sabem tudo que acontece com o John Kennedy e falam, cara, não, a gente não vai pegar. Muito difícil o John Kennedy sair do Fluminense. Muito difícil sair do Fluminense para alguém assim. Só falando de alguém que pode voltar para o Fluminense, as últimas notícias sobre o Thiago Silva. Marcelo Neves, do GE. Globo, deu ontem à noite que o Fluminense já enviou um pré-contrato ali para o Thiago Silva, mas ele ainda não bateu o martelo sobre o seu futuro. Já está falando ali com o staff e com os amigos sobre a probabilidade de um retorno ao Fluminense, que era coisa que ele nem entrava no assunto antes, e agora ele já fala que está conversando mesmo normalmente. A matéria da Aline Nastari, a informação, né, da Aline Nastari é de que a proposta do Fluminense é muito boa, né, financeiramente, inclusive, e que uma outra matéria também que saiu agora da CNN é de que o Fluminense já fez 2 reuniões com o empresário do Thiago Silva e já colocou na mesa valores e tempo de contrato, com essa proposta sendo bem vista pelo staff do Thiago Silva.
E aí, com isso, o Fluminense agora vai formalizar uma oferta. Essa matéria, ela foi publicada, como eu falei, na CNN Brasil pelo Guilherme Abraão, que escreve também para Itatiaia e tal, mas é tudo do mesmo grupo. É um jornalista também que eu já trouxe aqui como fonte algumas vezes de notícia. Então é isso, cara. Agora eu abordei o assunto do Thiago Silva normalmente, mas sempre é importante eu falar, para mim o Thiago Silva já tem um pré-contrato assinado com o Fluminense, já tá tudo alinhado e ele vai vir pro Fluminense. Tá? Eu só acho importante eu reforçar essa situação, porque como eu já falei isso algumas vezes. Gabriel, mas por que você tá falando? Porque acho que é bom a gente ir evoluindo. O Daniel Alves também estava certo. Eu tenho essas informações, já tinha a arte pronta do anúncio do Daniel Alves. O vídeo já estava idealizado. E o Daniel Alves não veio pro Fluminense. Graças a Deus até, né? Então o Thiago Silva está totalmente certo, mas enquanto não tiver papel assinado e anúncio e bonezinho da Superbet, não tem muito o que fazer, a gente tem que esperar mesmo. Tamo junto, até a próxima, valeu!